Bom dia, amados. Hoje falando sobre Gênesis 20. Deus é fiel. O termo usado nas igrejas é que as pessoas que vão lá escutar a palavra de Deus são os fiéis. Pelo menos dentro da igreja são fiéis. Porque ao deixar a igreja, primeira coisa, o que é que eles fazem com a Bíblia? Será que joga no porta-mala do carro, atrás, no banco de trás? O que é que eles fazem com a Bíblia? Essa é a primeira questão. A segunda questão, sai de lá, alguém corta no trânsito porque bebeu muito, estava embriagado, ou estava drogado, ou foi um erro e essa pessoa já sai da fidelidade com Deus. E daí a esposa ou o esposo fala uma má palavra que não caiu bem e já começa aquele sangue a ferver, já começam os problemas. E a fidelidade a Deus às vezes vai para as águas. Veja que muitas pessoas estudiosas que pregam a palavra de Deus, quando chega neste capítulo, mete a língua em Abraão porque ele não estava tendo uma fé que deveria ter. Ele não estava sendo temente a Deus. Mas será que nós temos o direito de meter a língua em Abraão? Não. Veja que na época de Abraão, os 10 mandamentos ainda não existiam. A lei do Torá ainda não existia. E hoje em dia nós temos a lei do Torá, nós temos os 10 mandamentos, nós temos Jesus que já veio, nós temos a Bíblia. Nós temos tudo o que nós precisamos para sermos fiéis a Deus. Mas nós não conseguimos, porque é muito difícil, nós dependemos da fidelidade de Deus para sermos fiéis a Ele. A única coisa que nunca mudou é que Deus é fiel e sempre será, mesmo quando a gente continua sendo infiel. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Aí está o grande problema, é que Abrão tinha medo de ser morto. Abrão, para se proteger, combinou com Sara para dizer que ela era a sua irmã. Mas quando a gente lê este capítulo, a gente pensa que a gente já leu esse capítulo. Por quê? Porque está escrito a mesma coisa no capítulo 12. Isso aconteceu antes com Abraão. Quando Abraão saiu do Egito, cerca de 25 anos atrás, Abraão mentiu sobre isso também para se proteger. No passado de Abraão, ele assumiu simplesmente que ele tinha que fazer algo. E foi um erro, porque ele realmente não estava confiando na promessa de Deus. Mas qual era a promessa de Deus, vocês sabem? Nas duas circunstâncias, Abrão ainda não conhecia toda a palavra de Deus, mas ele já tinha recebido certas revelações de Deus e Deus prometendo ajudá-lo. Abraão também falou uma meia mentira, porque na realidade ela era meia irmã dele, por parte do pai. Mas falar meia mentira também
não é uma boa coisa aos olhos de Deus. E outra coisa é que Abrão já havia tido a promessa de Deus de que ele o protegeria. Essa é a promessa de Deus: abençoar quem o abençoa e amaldiçoar quem o amaldiçoa. Isso é uma promessa de total proteção. Mas por que é que Abraão estava com medo do rei Abimeleque? Ele estava com medo porque o rei Abimeleque pertencia à classe dos pagãos e não era um povo muito bom aos seus olhos, porque além de ser pagão, eles navegaram pelo mar Mediterrâneo e tomaram a Palestina. Tudo isso estava ocorrendo exatamente na época em que Deus havia destruído Sodoma e Gomorra por causa dos pecados. Veja que situação bem difícil em que estava naquela região. Então, Abraão, como uma pessoa que não tinha ainda muito conhecimento, a não ser algumas profecias, algumas vezes que Deus falou diretamente com ele estava aprendendo, ele estava numa fase de aprendizado ainda, ele estava um pouco confuso, ele ainda precisava de, muitas vezes, Deus mostrar para ele que ele era fiel. A situação de Abraão, já disse para vocês, ocorreu antes de Moisés. E hoje em dia nós não entendemos sobre a fidelidade de Deus ainda. Por quê? Porque nós não conseguimos ser fiéis a Ele. Vocês viram aí que Deus chegou até a ameaçar Abimeleque de morte em caso ele tocasse Sara. Mas por que é que Deus estava interferindo dessa maneira? Por causa da promessa que ele havia feito a Abraão, de que Sara teria um filho com ele. Aí a primeira prova da fidelidade de Deus para com Abraão, não importando se Abraão era fiel ou não. Porque todas as vezes que a gente é infiel, Deus não vai ser infiel porque nós estamos sendo infiel. Não, a promessa de Deus, ela continua lá, porque a fidelidade de Deus não muda. Mas quem tem que mudar é a gente. A gente tem que mudar e passar a ser fiel para Deus. E ser fiel para Deus significa não ser fiel apenas dentro da igreja, mas também fora da igreja. E é uma coisa que a gente vai aprender com erros e vitórias. Nem todas as vezes, nem todas as situações a gente vai conseguir ser fiel a Deus. Mas a gente, com o perdão, que a gente vai arrependendo, vai pedindo perdão, vai tentando mais uma vez, a gente tem a vida toda para aprender essa fidelidade a Deus.
Abimeleque realmente confrontou Deus e falou: não, eu não sou culpado. Foram eles que mentiram para mim e disse que ela não era a sua mulher. Mas o fato dele ter confiscado Sara para colocar no seu harém significa que ele tinha más intenções. Ele tinha intenções de possuí-la sexualmente. E nós entendemos aí que ele só não fez isso porque Deus tinha interferido. Novamente, Deus fazendo ameaça que não só Abimeleque, mas todos os deles morreriam. E que a única solução seria que Abraão, que é profeta do Senhor, orará em favor dele. Quer dizer que o erro de Abraão deveria ser anulado através do arrependimento de Abraão em orações. Aí Abimeleque vai conversar com Abraão para saber o porquê é que Abraão fez isso. Por quê? Porque Deus está dizendo aí, pela primeira vez na Bíblia, que Abraão era profeta. A palavra profeta está aparecendo pela primeira vez na Bíblia aí para designar Abraão. Então vamos ver o que aconteceu a seguir. O profeta de Deus estava basicamente sendo repreendido pelo rei Abimeleque. E com certeza uma situação novamente humilhante para Abraão. Da primeira vez foi humilhante que até os servos de Abraão questionaram ele. E desta vez Abraão estava sendo humilhado novamente, publicamente ali. E Abraão foi humilde para confessar o seu pecado, para dizer exatamente aquilo que estava acontecendo. Apesar de Deus ter prometido completa proteção a Abraão, Abraão estava confessando ali o seu medo, as suas razões. Ele mostra estar agindo sobre o seu livre-arbítrio. A questão do livre-arbítrio é que Deus, através da sua palavra,
nos diz para fazer uma coisa, mas Ele não vai fazer por nós. Ele quer que a gente tome a iniciativa de fazer o que é certo através da sua palavra. Não é que Abraão tinha que, a todo momento, esperar Deus vir em pessoa e falar para ele o que fazer. Mas ele deveria, a partir daquilo que Deus já tinha falado para ele, avaliar e confiar, e não tomar decisões pessoais. Isso é muito difícil, gente, porque nós ainda tomamos as nossas decisões no nosso livre-arbítrio sem consultar a Deus, não é? As razões para Abraão mentir eram justas diante do homem, mas não diante de Deus. A primeira razão dele mentir era porque ele conhecia aquilo que estava acontecendo à sua volta, sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, sobre a fama dos filisteus. E aí, o que é que aconteceu no segundo pecado? Ele estava com medo. E naquele medo terrível, ele deixou de confiar, mas ele tomou uma precaução pessoal. E aí aconteceu o segundo erro. E o terceiro erro foi mentir o seu estado civil para se proteger, colocando não só ele, mas também principalmente Sara em grande perigo. Muitas vezes a gente toma certas decisões achando que a gente está fazendo uma mentirinha para acertar certas coisas, mas a gente também está prejudicando os outros. E existem consequências. A gente tem que pensar muito, mas muito mesmo nas consequências daquilo que nós estamos falando, pensando, fazendo. Porque para tudo, toda ação existe uma reação, nós todos sabemos disso, não é novidade, mas a gente continua caindo nessa pegadinha. Nós mentimos para não ofender os outros, nós mentimos para apaziguar uma briga, nós mentimos para manter um status, para parecer ser aquilo que nós não somos ou ter o que nós não temos. Nós mentimos com medo de perder alguém, de perder o nosso amor, o nosso amigo. E a maioria de nós vivemos num mundo de falsidades, num mundo de mentiras. Mesmo que a gente é fiel, é aquilo que a gente recebe em troca do nosso próximo. Mas veja que o nosso próximo não deve ser o nosso modelo de vida. O nosso modelo de vida é Deus, que é totalmente fiel, que promete algo e cumpre, um ser totalmente honrado para conosco. Então, é em Deus que nós devemos nos espelhar, não nas falsidades humanas, não na mentira humana. Não entrar na vida deles, porque a vida deles é uma vida pecaminosa. E este é um momento em nossas vidas que nós temos que tomar decisões. E uma das decisões que nós temos que tomar é ser fiel a Deus, da mesma maneira que Ele é fiel para conosco. Abimeleque presenteia Abraão da mesma forma que o faraó fez. Esse presente era para restituição de danos. Não é um presente comum. O segundo presente foi deixar que ele permanecesse nas suas terras. O faraó não fez isso.
o faraó mandou os soldados escoltar Abraão, Sara e os servos para fora das suas terras. Mas veja que o rei Abimeleque, ele no seu medo a Deus, ele estava deixando Abraão continuar em suas terras se ele quisesse. Então o que é isso? Esse presente é uma oferta de paz. Mesmo que o outro está sendo infiel, está trazendo engano para nós, a gente tem que procurar manter a paz, dar o presente da paz para o outro. E o terceiro presente ele deu para Sara, dizendo que Sara é inocente. Então é o presente da inocência, que muitas vezes a gente cai em certas situações através da inocência, mas ele estava também ofertando esse presente contra os danos que poderiam ser ocorridos a Sara. Por que é que Deus tornou todas as mulheres da casa de Abimeleque estéril? Por causa da promessa feita a Abraão. Veja que Deus não podia agir por Abimeleque. Deus, antes de aparecer no sonho, ele já sabia aquilo que ia acontecer. Mas Abimeleque, no seu livre-arbítrio, ele tinha que tomar as decisões. Então Deus deu o ultimato para Abimeleque, o ameaçou de morte, ameaçou sua família de morte, mas no final da situação, quem iria decidir isso não era Deus, mas era Abimeleque, porque Deus não força ninguém a ir até ele. É uma situação que eu estava falando sobre o livre-arbítrio. E graças a Deus, Abimeleque ouviu a Deus. Por medo ou não, ele seguiu aquilo que Deus estava falando, devolveu e presenteou Abraão. E aí Abraão, arrependido, ora por Abimeleque. Abraão também se arrependeu e fez aquilo que Deus queria que ele orasse por Abimeleque, ele orou. Então, essa esterilidade foi anulada. Essa é uma história fascinante, vale a pena vocês lerem todo o capítulo. Que Jesus nos abençoe com um dia maravilhoso, com um coração fiel, para que a gente siga a Ele e não os homens. Bom dia, muita paz. Amém.